Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada numa fase incrível, cheia de novidades. O desenvolvimento do bebê aos 6 meses. É um período, assim, de muita descoberta, né? Tanto para o bebê quanto para a família. E para conversar sobre isso, temos aqui a autora de um artigo ótimo que vai ser nosso guia. Bem-vinda, Miriam. Obrigada, é um prazer estar aqui para a gente bater um papo sobre essa fase tão especial. Legal. A ideia é a gente explorar juntos os pontos mais importantes do seu artigo, sabe? Para dar uma luz para quem está acompanhando um bebê na cidade. Para começar, o que mais chama a atenção na parte física? Assim, aos 6 meses. O que o artigo destaca? Olha, é uma fase de um salto na coordenação motora, né? O artigo aponta muito isso. Muitos bebês começam a firmar mais o tronco, sabe? Já conseguem sentar com algum apoio. E alguns, olha só, até se equilibram sozinhos por um instantinho. Que demais. Sim, e os movimentos ficam mais intencionais, eles rolam de um lado para o outro com mais controle, usam melhor as mãos para pegar, para investigar os objetos. Alguns podem até começar a se arrastar ou fazer aqueles primeiros movimentos para engatinhar. Mas o artigo reforça muito, e é super importante. Cada bebê tem seu tempo, sem pressa, né? Claro, com certeza. E para essa exploração toda, um ambiente seguro é fundamental, imagino. O artigo dá alguma dica nesse sentido? Menciona algo? Menciona sim, fala, por exemplo, do tapete de atividades interativo. Não que seja obrigatório, claro, mas é um recurso legal porque dá um espaço seguro, né, e estimulante para o bebê treinar esses movimentos novos. Explorar texturas, fortalecer o pescocinho, o tronco. E isso ajuda muito para o próximo passo, que é sentar sem apoio. O importante que o artigo frisa é não forçar nenhuma postura. O desenvolvimento é gradual mesmo. Entendido. Bom, além do corpo se mexendo mais, a cabecinha deles também deve estar a 1000 por hora, né? Como é que o artigo descreve esse desenvolvimento cognitivo e sensorial? Exatamente, a 1000. O artigo até usa uma metáfora ótima: o bebê como uma esponja, absorvendo tudo. Eles começam a reconhecer melhor os rostos familiares, respondem quando os chamam pelo nome, e algo fascinante que o artigo aborda é o início da compreensão da permanência do objeto. Ah, aquela ideia de que algo existe mesmo que ele não veja. Isso. Por isso que a brincadeira de cadê achou fica tão divertida para eles nessa fase. E também ficam encantados com causa e efeito, tipo jogar um objeto no chão várias vezes só para ver o que acontece. Faz sentido. Essa curiosidade toda parece um convite para a gente interagir mais, né? Que tipo de estímulo o artigo sugere para acompanhar isso? Olha, a chave é estimular os sentidos e interagir muito. O artigo sugere, por exemplo, aqueles livros de desenvolvimento para bebês, sabe? Com cores vibrantes, formas, texturas diferentes. Isso ajuda a refinar os sentidos. E algo que o artigo destaca bastante: ler para o bebê, mesmo que pareça cedo. Ler mesmo. Lê mesmo. A voz, a entonação, o ritmo, tudo isso contribui muito. E claro, coisas simples do dia a dia. Narrar o que está acontecendo, oferecer objetos seguros e variados para ele explorar com a mão, com a boca. E as brincadeiras, como o esconde-esconde. E essa interação vai ficando mais complexa, imagino. Indo para comunicação, para socialização. Sem dúvida. É a fase dos balbucios que começam a aparecer sílabas, sabe? Tipo babá, dadá e as gargalhadas. Eles imitam sons, tentam conversar do jeito deles. O artigo nota que eles começam a mostrar preferências claras por quem cuida mais deles e podem até estranhar um pouco pessoas diferentes ou mostrar ansiedade de separação. Isso às vezes preocupa, né? Pois é, mas o artigo tranquiliza. São sinais super saudáveis de que o vínculo está se formando de desenvolvimento social. A recomendação que o artigo cita e é apoiada pela Sociedade Brasileira de Pediatria é conversar muito, responder aos sons do bebê, nomear as coisas, as pessoas. Entendi. E essa conexão emocional também se aprofunda, então? Sim, muito. As emoções ficam mais claras, aquela alegria que contagia, a frustração quando algo não dá certo, eles também começam a perceber e reagir às emoções dos outros. Buscam ativamente o contato, o sorriso, os sons direcionados. Falando em marcos importantes, o artigo entra num ponto que gera muita dúvida. A introdução alimentar, né? Isso mesmo. Os 6 meses são frequentemente o marco para começar a alimentação complementar.
O artigo explica que essa recomendação da Organização Mundial da Saúde leva em conta as necessidades nutricionais e o desenvolvimento do bebê nessa fase. Mas olha, é crucial lembrar: o leite, seja materno ou fórmula, continua sendo o principal alimento até 1 ano, tá? Certo, importante lembrar disso. E o artigo detalha os sinais de que o bebê está pronto. Já controla bem a cabeça e o pescoço, consegue sentar com pouco apoio, mostra interesse pela comida dos adultos e aquele reflexo de empurrar a comida para fora com a língua diminui bastante. Tem alguma dica no artigo para esse início ser mais tranquilo? A palavra de ordem que o artigo ressalta é paciência. Muita paciência. Sugere começar com papinhas ou amassadinhos bem simples, um alimento de cada vez. Isso ajuda a perceber alguma possível reação alérgica e deixa o bebê se acostumar com os sabores, as texturas novas. É mais exploração do que quantidade nessa fase, sabe? Sem pressão. Perfeito. Bom, com tanta atividade física, mental, comida nova, como fica o sono? O artigo fala de mudanças aí também? Fala sim. O sono também se ajusta. O artigo indica que, no total, eles dormem umas 12 a 15 horas por dia. Isso inclui o sono da noite e umas 2 ou 3 sonecas durante o dia. Alguns bebês podem até começar a dormir por períodos mais longos à noite, o que é ótimo. Mas as famosas regressões de sono são bem comuns na cidade. Ah, é verdade. Por quê? O artigo conecta isso ao desenvolvimento neurológico intenso, sabe? Ao aprendizado das novas habilidades, tipo sentar, engatinhar, que eles às vezes treinam até no berço. Ou pode ser também pela ansiedade de separação, que falamos antes. O que ajuda muito é a consistência. Manter uma rotina relaxante antes de dormir, um banho morno, uma massagem, ler uma historinha, cantar uma canção de niná, ajuda o bebê a entender que chegou a hora de descansar. Excelente. Então, resumindo um pouco, o artigo mostra os 6 meses como um período cheio de marcos importantes, né? No físico, no cognitivo, social, na alimentação, no sono. Mas a mensagem principal que fica clara no texto todo parece ser outra, né? Exatamente essa. A grande mensagem é que, embora esses marcos sejam úteis como um guia, cada bebê é um universo, cada um se desenvolve no seu próprio ritmo. O mais importante mesmo, como o artigo enfatiza bem no finalzinho, é a gente observar o nosso bebê com atenção, sabe? Celebrar cada pequena conquista sem ficar comparando demais, confiar na intuição e, claro, ter sempre aquela conversa aberta com o pediatra para tirar dúvidas, para garantir que está tudo caminhando bem. Uma perspectiva essencial, sem dúvida. Foi ótimo poder explorar esses pontos do seu artigo de forma tão clara e prática. Eu que agradeço a oportunidade, foi muito bom conversar sobre isso. E para quem quiser se aprofundar mais, fica o convite para visitar o blog mamãe360.com e seguir a gente nas redes sociais. Lá tem mais informação e atualizações constantes. Obrigada por ter estado conosco, Marian, e até mais a todos.